Aqueles de nós que entram nas águas do batismo e receberam o dom do Espírito Santo, fizeram o convênio de que estariam dispostos a tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, ou, em outras palavras, declaramos que somos discípulos do Senhor. Renovamos esse convênio todas as semanas ao tomar o sacramento e demonstrarmos esse discipulado pelo modo como vivemos. Esse discipulado foi lindamente demonstrado em acontecimentos recentes no México. Era uma bela primavera para as comunidades produtoras de frutas no norte do México. As árvores frutíferas estavam em plena floração, havendo alta expectativa de uma colheita abundante. Já haviam sido feitos planos para o pagamento dos empréstimos, a substituição dos equipamentos necessários, a reposição dos pomares mais velhos e o pagamento de obrigações pessoais, como a mensalidade das escolas. Já haviam sido feitos planos até para as férias de família. Havia otimismo no ar. Então, na tarde de uma segunda-feira, no final de março, uma tempestade de inverno chegou e começou a nevar. Continuou a nevar até por volta das 3 da madrugada. Depois, quando as nuvens se foram, a temperatura despencou. Por toda a noite e pela manhã bem cedo fizeram todo o possível para salvar ao menos parte da colheita. Mas nada adiantou. Simplesmente havia esfriado demais e a colheita toda se congelou. Não haveria frutas para colher e vender naquele ano. A terça-feira amanheceu com uma triste e desalentadora perda de todos os maravilhosos planos, expectativas e sonhos do dia anterior. Recebi um e-mail a respeito daquela terrível manhã de terça-feira da esposa de John Hatch, primeiro conselheiro na presidência do Templo de Colônia Juárez, Chihuahua. Vou citar alguns trechos desse e-mail. John levantou-se por volta das 6h30 e foi correndo ao templo ver se deveríamos cancelar a sessão daquela manhã. Voltou dizendo que o estacionamento e a estrada estavam livres de neve. Por isso decidimos prosseguir. Imaginamos que talvez viessem alguns trabalhadores que não tinham pomares e poderíamos colocar todos os oficiantes na sessão. Foi muito inspirador ver os homens chegaram um após o outro. Lá estavam eles, sem ter dormido nada, imaginando que suas colheitas estavam perdidas. Eu os observei durante nossa reunião de preparação e vi que estavam tendo dificuldades para manterem-se acordados. Mas em vez de imaginar que teriam uma boa desculpa para não vir, estavam todos ali. E havia 38 pessoas na sessão, uma sessão completa. Foi uma manhã inspiradora para nós e agradecemos ao Pai Celestial por pessoas tão boas que cumpram seu dever, não importando o que aconteça. Senti um espírito especial naquela manhã. Estou certo de que ele ficou contente de saber que amamos sua casa e sentimos que era um bom lugar para estar naquela manhã difícil. A história não termina aí. Na realidade, continua. A maioria dos que perderam suas colheitas tinha feito alguma terra disponível onde plantar produtos alternativos para a estação, como feijões ou chile. Aquelas colheitas proveriam ao menos algum dinheiro, suficiente para sobreviverem até a colheita de frutas do ano seguinte. Contudo, havia um bom irmão com uma jovem família que não tinha terras adicionais e enfrentaria um ano inteiro sem nenhuma renda. Outros da comunidade, vendo a situação difícil daquele irmão e agindo por iniciativa própria e com os próprios recursos, arranjaram uma gleba de terra, usaram seu próprio equipamento e proveram-lhes pés de chile para plantar. Conheço os homens que acabo de mencionar. Por conhecê-los, não fiquei surpreso com o que fizeram. Mas aqueles que não os conhecem provavelmente estarão fazendo duas perguntas, ambas começando com por quê. Por que eles iriam ao templo para desempenhar seus deveres e servir depois de terem ficado acordados a noite inteira? Simplesmente para se darem conta de que haviam perdido grande parte de sua renda do ano inteiro. Por que eles usariam seus recursos, que se tornaram escassos e muito preciosos, para ajudar outro desesperadamente necessitado, quando eles próprios estavam em situação tão apertada? Se vocês compreendem o significado de ser um discípulo de Jesus Cristo, então sabem a resposta a essas duas perguntas. O convênio que fazemos de ser um discípulo de Cristo é o início de um processo para a vida inteira, e o caminho nem sempre é fácil. Ao nos arrependermos de nossos pecados,
dedicados e nos esforçarmos para fazer o que Ele deseja que façamos e servirmos nosso próximo como Ele o serviria, inevitavelmente nos tornamos mais semelhantes a Ele. Nossa meta e objetivos sublimes são tornar-nos semelhante a Ele e unos com Ele, e essa é essencialmente a própria definição do verdadeiro discipulado. Como o Salvador perguntou a seus discípulos ao visitar o continente americano, portanto, que tipo de homens devereis ser? E ele mesmo respondeu, em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Não é fácil nos tornarmos semelhantes ao Salvador, especialmente no mundo em que vivemos. Enfrentamos obstáculos e adversidades praticamente todos os dias de nossa vida. Há um motivo para isso, e esse é um dos propósitos básicos da mortalidade, como lemos em Abraão 3:25. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Esses testes ou provações variam em natureza e intensidade, mas ninguém sairá desta existência mortal sem passar por eles. Na maioria dos casos, visualizamos provações como a perda de uma colheita ou de um emprego, a morte de um ente querido, enfermidades e incapacidade física, mental ou emocional, pobreza ou perda de amigos. Contudo, até objetivos aparentemente válidos trazem seus próprios perigos, como o orgulho inútil, quando aspiramos mais às honras dos homens do que à aprovação do céu. Isso pode incluir a popularidade no mundo, o reconhecimento público, o desempenho físico, o talento artístico ou esportivo, a prosperidade e as riquezas. No tocante a essas últimas provações, alguns de nós podem ter os sentimentos semelhantes ao expressos por Tíviev, na peça Um Violinista no Telhado. Se as riquezas são uma maldição, que Deus me fira com elas para que eu nunca mais me recupere. Mas esses últimos tipos de provação podem ser até mais assustadores, perigosos e mais difíceis de superar do que os anteriores. Nosso discipulado se desenvolverá e será provado não pelo tipo de provação que enfrentamos, mas pelo modo como a suportamos, como foi ensinado pelo presidente Eyring. A grande prova da vida é ver se escutaremos os mandamentos de Deus e obedeceremos a eles em meio às tempestades da vida. Não é enfrentar as tempestades, mas escolher o certo durante as tempestades. A tragédia da vida não é passar nessa prova e, portanto, não se qualificar para voltar em glória ao lar celestial. Sou o avô orgulhoso de 23 netos. Eles nunca param de me surpreender com sua compreensão das verdades eternas, mesmo quando bem pequenos. Ao preparar-me para este discurso, pedi a cada um deles que me enviasse uma breve definição do que significava ser um discípulo ou seguidor de Jesus Cristo. Recebi esta resposta do Benjamin. Ele tem 8 anos e essa foi a sua resposta. Ser um discípulo de Jesus Cristo significa ser um exemplo. Significa ser um missionário e preparar-se para ser um missionário. Significa servir às pessoas. Significa ler as Escrituras e orar. Significa santificar o dia do Senhor. Significa dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. Significa ir à igreja e ir ao templo. Concordo com o Benjamin. O discipulado tem tudo a ver com fazer e tornar-se. Ao obedecermos a seus mandamentos, serviremos nosso próximo, tornando-nos melhores discípulos de Jesus Cristo. A obediência e a submissão à sua vontade nos trazem a companhia do Espírito Santo, juntamente com as bênçãos da paz, alegria e segurança que sempre acompanham esse membro da Trindade. Não há nem outro meio de recebê-lo. No final, é pela total submissão à vontade dele que nos tornamos semelhantes ao nosso Salvador. Novamente, nossa meta
meta e nosso objetivo sublimes são tornar-nos semelhante a Ele e unos com Ele. E essa é, essencialmente, a própria definição do verdadeiro discipulado. O discipulado é que vi ser praticado no templo de Colônia Juárez e em seus campos próximos, quando irmãos e irmãs na fé reafirmaram seu compromisso a Deus e uns com os outros a despeito de uma adversidade avassaladora. Testifico que se obedecermos a seus mandamentos, servirmos ao próximo e submetemos nossa vontade à vontade dele, sem dúvida, nos tornaremos seus verdadeiros discípulos. Assim testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.